Vamos lá, questão de número 1. Indique a regência que está de acordo com a norma culta. Vamos aquecer. Resposta certa, letra? Letra? Letra C. Assiste ao trabalhador o direito de férias. Na letra A, corrigindo, bora. São os recursos de que dispomos. Não tem que aí, trocando por qual, do qual ou dos quais, não é isso? Pronome relativo, então entra aqui, ó. Os recursos dos quais dispomos, de que dispomos. Perdoo os teus erros. Letra D de dado, paguei uma dívida. Letra E, perdoei ao amigo. Questão 2. Assinale a alternativa incorreta. Letra E. Lembrou de todos. Não pode. Ou você diz lembrou todos, ou lembrou-se de todos. Não é isso? Questão 3. Assinale a alternativa que a regência está correta. Letra D. Letra? Letra D de dado. Assistir ao concerto de que você tanto gostou. Corrigindo A, prefiro a cidade ao campo. Letra B de bola, corrigindo. Chegamos finalmente a Santo André. Quem chega, chega a e não em. Letra C. Esta é a cidade de que mais gosto. A cidade de que mais gosto. Letra E. Ainda não paguei ao médico. 4. Assinale a alternativa correta quanto à regência. Letra D de dado. Corrigindo a peça a que assistimos. Letra B. Os livros de que precisamos. Letra C. Esse foi um ponto de que todos se esqueceram. De que. Letra E. O ideal a que aspiramos. O ideal a que aspiramos. Questão 5. A espécie nova. Questão 5. A espécie nova a que se referia Meyer. 2. A espécie nova de que Meyer tratava. Você trata de. Letra E. Item 3. A espécie nova com que Meyer se maravilhava. Quem se maravilha? Se maravilha com. 4. A espécie nova que Meyer descobriu. Resposta certa, letra D. Bom, vamos dar uma olhada na FCC. Questão 10. Uma questão da FCC. Façam aí a questão 10. Ok. Façam a 10. Façam a 16. A 15 e a 16. 10, 15 e 16. A 14 também. 14. 10, 14, 15 e 16. Certo? 10, 14, 15 e 16. 4 questões um pouco melhores. 4 minutinhos, 5 minutos. Vá. 10, 14, 15 e 16. Façam aí. Vamos lá? Está adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. A FCC coloca assim. Veja que já está destacadozinho, né? Com a qual, com o que, essas coisas. Questão de número 10. Resposta certa, letra? Opa! Que é aquela cara de... E aí, que balançada foi essa? Na letra A. A obsolescência e o anacronismo, atributos nos quais os americanos manifestam todo o seu desprezo. Quem manifesta desprezo por. Então não é nos quais, é pelos quais. Pelos quais os americanos manifestam todo o seu desprezo. Passaram a se enfeixar com a expressão, e aí? Enfeixar-se com de, e aí? Com a expressão, pode ser com a ou enfeixar-se na expressão, né? Vamos lá. Letra B. O estado de psicose ao qual emergiram... Com a. B. O estado de psicose ao qual emergiram tantos americanos. Que emerge em
Então não é ao qual, é no qual imergiram. Você imerge em. Perceberam como a FCC faz? Destaca, mas você tem que conhecer a expressão mesmo. Não adianta decorar a regência tradicional. Sempre vai se deparar com alguma situação até mais intuitiva às vezes. Você escuta, lê. Tantos americanos levou à adoção de medidas de segurança em cuja radicalidade muitos recriminam. Você recrimina algo, alguém. Ninguém chamou esse em aí. Então não é em cuja, é simplesmente cuja radicalidade. Na letra C, a sensação de que o 11 de setembro foi um prólogo de algo ao qual ninguém se arrisca a pronunciar. Quem pronuncia, pronuncia algo. Mas não é se arriscar a, mas já tem o a aí, depois de arriscar. Se arrisca a pronunciar o a, já está aí. Então é algo que, ou então o qual, não é ao qual. Algo que ninguém se arrisca, algo o qual ninguém se arrisca, ao qual ninguém chamou esse a. O a já apareceu depois de arriscar. Vamos lá, ninguém se arrisca a pronunciar. É um indício do pasmo no qual foram tomados tantos americanos. Quem é tomado por ou de. Tomado de assalto, é tomado por comoção. No, não. Letra D. Não é a descrença, sentimento com que nos sentimos invadidos. Quem se sente invadido, se sente invadido por ou então de. Né? De que nos sentimos invadidos ou por que separado. Por que nos sentimos invadidos ou de que nos sentimos invadidos. É uma tragédia, é na esperança que queremos nos apegar. A esperança. Quem se apega a. Resposta certa, portanto, letra E. Questão 14. Na questão 14, eu destaquei a 14 também por uma questão simples. Grife aí no enunciado um verbo que exige o mesmo tipo de complemento. Destaque o mesmo tipo de complemento. Quando a FCC colocar para você um verbo do mesmo tipo, um complemento do mesmo tipo, um mesmo tipo de complemento, quando a FCC colocar isso na prova, ela na verdade está querendo a transitividade do verbo. A transitividade. Não vá no complemento não, vá no verbo. Veja a transitividade. Transitivo, intransitivo, direto. É isso que ele está pedindo. E essa questão é comum, é muito tradicional. Várias provas da FCC. Um verbo do mesmo tipo, complemento do mesmo tipo. É a transitividade. Cuidado aí. Qual seria a resposta certa? Vamos lá. Qual o verbo? Em diversos pontos controversos, desempatou controvérsias. Desempatou. Desempatou o que? Algo, não é isso? E aí? Resposta certa, letra? Letra C. Teve o que? Teve o propósito transitivo direto. O verbo ter, transitivo direto, o propósito. Questão 15. Está correto o emprego da expressão sublinhada na frase? Letra? Letra E. Na admissão de que... Qual o erro da letra A? Seus seguidores não supõem que... Marcelo, interessante que esse de que em qual... Ele agora... Eu não olhei para frente não, né? Porque nessa letra A você trocou por isso. Você não trocou por qual. Não é que qual. Veja aí. Não supõe isso. Se você perceber que troca por isso, não olhe para quem está depois. Olhe para quem está antes. Porque não é pronome relativo. Eu diz a você, gente, quando houver pronome relativo, olhe para quem está depois. Como assim? Que, qual, cujo. É só olhar para quem está depois, porque a preposição que ele pedir você coloca aqui. Só que quando você aí não trocou por qual. Trocou por isso. Não supõe isso. Trocou por isso, você não vai olhar para antes. Ou no caso para depois, vai olhar para antes. Não supõe isso. No caso do cuja, aí ó, a FCC usa muito a expressão com cujo, tá? Que a gente já viu em pronomes, só para relembrar agora. Cujo, cuja, cujos, cujas. Sempre haverá preposição antes. Pode haver ou não preposição antes, né? Mas depois do cujo, só substantivo. Depois do cujo, só substantivo. Depois do cujo, só substantivo. Eu posso até colocar a preposição antes, ó, mas depois só substantivo.
Se ele disser cujo o, cuja a, cujo fez, cujo estava, o que ele botar depois, verbo, pronome, qualquer coisa que aparecer depois, está tudo errado. Então, na FCC, quando você perceber, por exemplo, uma letra semelhante a essa letra B de bola da questão 15, veja, de cuja o povo, se aparece depois do cujo qualquer coisa que não seja nome, nem olhe a frase, nem leia, já pode marcar errado. Ó, cuja o, cujo a, cujo fez, cujo era, verbo, pronome, não interessa, artigo, tá tudo errado. Nem perca seu tempo tentando dar sentido à frase, ela já está errada. Não pode ser absoluta a soberania política de que o povo, e não de cuja. De que o povo deve ser o titular, ou da qual o povo deve ser o titular. Da qual, de que. Letra C. Era grande a preocupação em cuja Rousseau manifestava. A preocupação que Rousseau manifestava. A preocupação que, a preocupação a qual. Rousseau não achava de que os males, não achava que os males. Esse dia aí está sobrando. Rousseau não achava que os males da humanidade, blá blá blá. Letra E é a resposta certa. Questão 16, para a gente fechar. Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados em? Resposta certa, letra? Bora! Bora, Morgados! Bora, Morgados! E aí? O autor se pergunta por que haveriam de ser cruéis, por que motivo, por que razão, certíssimo. Ser cruéis animais que aspiram à propagação, letra A, de cara. Na letra B, investigamos o porquê, certo, junto com acento, porque tem O, substantivo. Da suposta prioridade, parece de que nos esquecemos? Não, parece que, parece isso. Troquei por isso, eu vou olhar para quem está antes. A lagarta, de cujo ventre abriga, a lagarta, cujo ventre, de não. Marcelo, e esse acraseado aí? Só caberá à lagarta assistir ao martírio. Esse a lagarta, ele botou lá em cima, mexeu na ordem da frase, na estrutura dela todinha para derrubar você. A lagarta, o cara falou, a lagarta é a ela, só cabe a ela assistir tal coisa. Ele separou o complemento do verbo. Esse assistir ao martírio é o sujeito. Isso cabe à lagarta. Assistir ao martírio de sua trará, de sua para a devoração, é o sujeito oracional. Isso caberá à lagarta. Cuidado, hein? Letra D de dado. Se a ideia de compaixão é puramente humana, não há porquê, motivo, porquê, razão, separado e sem acento, imputarmos nos animais, não, imputarmos aos animais. Letra E. Os bichos a cujos atribuímos, não, os bichos a que, aos quais atribuímos. Atos cruéis. Se não lançar-se na luta, tá, pode lançar-se em ou lançar-se a, tanto faz. Resposta certa, letra A, de cara. Beleza? Vamos para um rápido intervalo, voltaremos com crase. É isso aí.